Muito bem, pessoal, então nós vamos entrar agora no último bloco aqui sobre o Poder Judiciário. O último, ufa, né, professor? Nós aí vamos falar mais alguns detalhezinhos, mais algumas observações finais aqui. Próximo ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é o princípio da reserva do plenário, previsto no artigo 97, o famoso full bench, né? Banco cheio, né? A tradução aí. O que é a reserva do plenário? É um detalhe que nós vamos exigir para que um tribunal possa declarar uma lei inconstitucional. Detalhe, eu não preciso cobrar controle de constitucionalidade na sua prova para perguntar sobre esse princípio da reserva do plenário, está lá no artigo 97. Obviamente, quando no seu edital tem controle de constitucionalidade, aí nós vamos esmiuçar esse detalhe aqui, né? Porque aí entra dentro do controle. Mas aqui você precisa ter uma noção, mas obviamente eu sempre tento deixar uma noção um pouco mais aprofundada para vocês. Então vamos lá, olha aqui comigo. Nós vamos falar então agora sobre o princípio, opa, um minutinho, princípio da reserva do plenário. Princípio da reserva do plenário, que está previsto lá no artigo 97 da nossa Constituição. E aí coloquem para começar, para ficar mais fácil. Coloquem assim o que a Constituição fala. Somente pelo voto da maioria absoluta, somente pelo voto da maioria absoluta do tribunal, somente pelo voto da maioria absoluta do tribunal, ou do seu respectivo órgão especial, ou do seu respectivo órgão especial, pode um tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Pode um tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Vamos lá, porque que nós temos que entender alguns detalhes. Primeira coisa que eu quero que você entenda, antes de entrar nessa situação. No Brasil, nós adotamos um controle de constitucionalidade misto. Você tem um controle difuso e você tem um controle concentrado. Só para você entender. O controle difuso é aquele que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal do país, diante de um caso concreto. Então, um juiz de primeira instância pode declarar a lei inconstitucional, o TJ, o TRF, o STJ, o próprio Supremo no controle difuso. Agora, o controle concentrado, né, que é aquele feito via ações próprias, ADIM, ADECOM, né, no âmbito da Constituição Federal, só pode ser feito pelo STF, no âmbito da Constituição Estadual só pode ser feito pelo TJ. Então, eu já sei que eu tenho dois tipos de controle, difuso e concentrado. Concentrado, só o Supremo faz frente à Constituição e o TJ frente à Constituição do Estado, né? O difuso, qualquer juiz ou tribunal do Brasil pode fazer, beleza? Então, qualquer um pode declarar a lei inconstitucional ali, né, dentro desses órgãos do judiciário, né? Só que aí veja bem um detalhe. Vamos imaginar que eu estou na primeira instância, né, e ali tem um juiz monocrático julgando a situação, e aí eu acabo, né, arguindo que essa lei seja inconstitucional. E, primeira instância, é um juiz monocrático. Então, o juiz vai lá sozinho e, se ele entender, ele pode julgar essa lei inconstitucional, né? Agora, quando eu falar de tribunal, segunda instância, tribunal superior ou STF, aí é diferente. Quando eu falar de tribunal, eu tenho que observar a reserva do plenário, seja no controle difuso, seja no controle concentrado. Você tem que entender que nós só vamos poder declarar hoje uma lei inconstitucional por decisão de maioria absoluta do tribunal. Quando eu falo tribunal aqui, é o plenário, é quando você tem todos reunidos. Por exemplo, quando nós reunimos os 11 ministros do Supremo, nós temos ali o plenário do Supremo. Quando nós reunimos os 33 ministros do STJ, nós temos ali o plenário do STJ. Então, somente pelo voto da maioria absoluta do tribunal, que é o plenário, ou do seu respectivo órgão especial, é o próximo assunto que eu vou te explicar, né, que você vai ver que não é qualquer local que pode ter órgão especial, né, é que nós podemos julgar a inconstitucionalidade de uma lei. Beleza? Então, isso é o princípio da reserva do plenário. Ou seja, se a lei for questionada perante qualquer
tribunal, né, eu posso julgar inconstitucional, desde que eu observe esse detalhezinho aqui. Então, só para você não ter problema, quer ver? Coloca uma primeira observaçãozinha aqui para não ter erro. Não há necessidade de observância, não há necessidade de observância da cláusula de reserva do plenário, da cláusula de reserva do plenário, por juízes de primeira instância, por juízes de primeira instância, por turmas recursais de juizados especiais, por turmas recursais de juizados especiais, pois, embora seja um órgão colegiado, é composta por juízes de primeiro grau. E pelas turmas do STF. Então vem cá. Quem não tem que observar então essa tal de reserva do plenário? Juiz de primeira instância, porque o juiz é monocrático, né? Primeira instância não precisa. Turma recursal de juizado especial, porque embora a turma seja um órgão colegiado, ali ela é composta por juiz de primeira instância. Então o Supremo entende que não precisa. E pelas turmas do Supremo Tribunal Federal também não é necessário. Beleza? Só que aí, veja bem, sabemos aqui então as exceções, né? Mas sabemos que a regra é observar a reserva do plenário. Professor, em toda e qualquer situação eu vou ter que observar a reserva do plenário, né? Em toda e qualquer situação que for arguida ali, não. Nessa situação aqui você não precisa, mas tem um outro caso também que eu quero colocar. Quer ver? Coloque aqui então, por favor, uma segunda observação para entrar na súmula vinculante 10. Segunda observaçãozinha, coloquem assim. Não precisa ser observada. A regra da reserva do plenário. Se já houver decisão do órgão especial ou plenário do tribunal, e do plenário do STF. Vamos lá para você entender isso aqui para ficar claro. Um tribunal, ele é dividido em órgãos fracionários. Turmas, câmaras, sessões, né? Vamos imaginar aí turma, que é a situação mais comum. E aí, olha o que aconteceu, presta atenção. Entraram com uma ação, né, em uma turma de um tribunal, beleza? E aí o que aconteceu? O autor dessa ação, ele alega que ele tem o direito porque aquela lei que trata do assunto é uma lei inconstitucional. Então veja, ele acabou arguindo que aquela lei era inconstitucional na turma daquele tribunal. Beleza? Então aí, o que esse tribunal vai fazer? Ele vai fazer um controle de constitucionalidade, um controle difuso, porque esse incidente de inconstitucionalidade surge diante de um caso concreto. Só que o que acontece? A turma, quando ela pega essa situação, o que ela tem que fazer? Ela tem que olhar o seguinte, peraí, você está alegando que essa lei aqui é inconstitucional. Já existe aqui, no nosso tribunal, o plenário falando que essa lei é inconstitucional? Se existir, se aplica a inconstitucionalidade. Beleza. Não. O órgão especial do nosso tribunal já falou sobre isso? Também não. Vamos lá. O plenário do STF já falou que essa lei aqui é inconstitucional? Não. Então é o seguinte. Então a turma, que é um órgão fracionário do tribunal, tem que mandar isso aqui para o plenário daquele tribunal ou para o órgão especial. Porque tem que respeitar a reserva do plenário. Então, sempre que alguém acaba arguindo que uma lei é inconstitucional em um tribunal, você olha, o tribunal
Ou o órgão especial desse tribunal tem decisão nesse sentido, falando que essa lei é inconstitucional? Não. O plenário do Supremo tem? Não tem? Então nós vamos pegar isso aqui e vamos mandar para o órgão especial do nosso tribunal ou para o plenário do nosso tribunal, porque somente eles é que podem julgar essa lei inconstitucional, respeitando assim a reserva do plenário. Só que começou a acontecer. Eu entrava com uma ação em um tribunal e ia parar numa turma, que é um órgão fracionário de um tribunal. E aí a turma, o cara ia lá e falava assim, olha, essa lei aqui é inconstitucional, por isso eu estou prejudicado. Aí o que a turma fazia? A turma, sabendo que não tinha decisão desses que eu mencionei, ela sabendo que não podia julgar inconstitucional, ela falou assim, olha, eu não estou julgando inconstitucional não, mas eu estou afastando a aplicação dessa lei desse caso. Peraí, afastar a aplicação da lei sem declarar inconstitucional? Como assim? Eles estavam declarando inconstitucional, mas de uma forma mais sutil, para evitar a reserva do plenário. De tantos casos, o Supremo foi lá e editou a súmula vinculante 10, que fala assim, ó, viola a cláusula de reserva do plenário, decisão de órgão fracionário, por exemplo, uma turma, que embora não declare a lei inconstitucional, afaste sua incidência, afaste sua aplicação no todo ou em parte. Então, de novo, quando eu pego em um órgão fracionário e alguém fala que essa lei é inconstitucional, eu vou observar. Tem decisão do plenário do tribunal ou do órgão especial do nosso tribunal? Não tem? Tem decisão do plenário do Supremo? Não tem. Então você é obrigado a mandar isso aqui para o órgão especial ou para o plenário do seu tribunal, porque somente eles, por maioria absoluta, é que vão poder declarar essa lei inconstitucional. Então coloque aqui, por favor, só para não ter erro, coloquem assim, ó, mais uma observaçãozinha, e aqui eu quero colocar para você a súmula vinculante 10. Súmula vinculante 10. Coloquem assim, por favor. Viola a cláusula de reserva do plenário. Viola a cláusula de reserva do plenário a decisão de órgão fracionário. A decisão de órgão fracionário que, embora não declare a lei inconstitucional, afaste sua incidência no todo ou em parte. Afaste sua incidência no todo ou em parte. Beleza? Então isso aqui é a tal da reserva do plenário. Lembrando, o CNJ, ele pode fazer controle de constitucionalidade? Não. Mas ele pode julgar, ele pode deixar de aplicar uma lei, alegando ali, apreciando a validade do ato. Então o Supremo já falou que o CNJ não faz controle de constitucionalidade. Mas quando ele deixa de aplicar uma lei, o CNJ especificamente, fazendo o controle de validade do ato, ele tem que observar a reserva do plenário. Beleza? Só por curiosidade, mas isso aí eu só vou esmiuçar se no seu edital tiver controle de constitucionalidade. Aqui nós não precisamos. Só que vem cá. Eu já sei o que é a reserva do plenário, beleza? Só que eu falei muito aqui em órgão especial, né? O que é um órgão especial? Vamos lá. Os tribunais, eles são divididos internamente em órgãos fracionários. Turmas, câmaras, sessões. Alguns podem ter órgão especial. Por que alguns? Vamos lá. Vamos criar aqui mais uma situaçãozinha. Agora eu quero falar com vocês sobre órgão especial, que também é um detalhe muito importantezinho aí. Está lá no artigo 93, inciso 11. Então nós vamos falar agora um pouco sobre órgão especial. Beleza? O órgão especial, como eu mencionei, ele está previsto lá no artigo 93, inciso 11 da Constituição. E aí, detalhe, pessoal, ele pode chamar órgão especial na hora da prova, ou às vezes no regimento de corte especial, conselho especial. Mas a nossa Constituição usa o termo órgão especial. Só que vamos lá. Professor, não precisa anotar, daqui a pouco vocês sabem que vai estar tudo aí.
Qual é a finalidade de um órgão especial? Não anota. A finalidade do órgão especial é ganhar celeridade. Por quê? O órgão especial ele pode tomar a mesma decisão que o plenário, só que por uma quantidade menor de membros. Eu já falei para você que plenário é quando nós reunimos todos, não é? Então vem cá, vamos pegar o exemplo que eu estava falando acima, reserva do plenário. Vamos imaginar que o nosso tribunal tenha 40 juízes, beleza? 40 membros ali. E aí o que acontece? Para eu julgar uma lei inconstitucional nesse tribunal, eu preciso de maioria absoluta do plenário. O plenário são os 40. Maioria absoluta de 40, 21. Metade mais 1. Então veja, para eu julgar essa lei inconstitucional nesse tribunal com 40, eu ia precisar de 21 votos. Ok? Só que vem cá, o órgão especial, a intenção dele é tomar a mesma decisão que o plenário, tendo o mesmo efeito, só que por uma quantidade menor de membros. Veja bem, esse tribunal com 40 pode criar órgão especial, vocês vão entender o porquê. E o órgão especial ele tem que ter entre 11 e 25 membros. Vamos imaginar nesse caso, desse órgão, que o órgão especial tenha 20 membros. Entre 11 e 25, não tem problema, né? E aí, vamos imaginar que tem 20. Para eu julgar a lei inconstitucional agora, eu preciso de quantos votos? 11. Veja bem, naquele primeiro momento para eu julgar a lei inconstitucional, eu precisava de 21, porque era a maioria absoluta do plenário, 40. O órgão especial aqui tem 20. Veja, eu vou julgar a mesma lei inconstitucional, só que por uma quantidade menor de membros. O que você faz aqui? Você está descentralizando. No final das contas, você vai ganhar o quê? Celeridade. Uma prestação jurisdicional mais rápida. Então, o intuito dele foi justamente isso. Tomar a mesma decisão do plenário, só que por uma quantidade menor de membros. Né? Você tem tribunais muito gigantes. Né? Por exemplo, o TJ de São Paulo lá. Né? Então, assim, você tem que criar mecanismos para isso. Então, vem aqui porque você vai entender que não é qualquer um que pode ter isso aqui. Então, vamos lá. Coloque aqui uma finalidade, por favor. Órgão especial. Coloquem assim. Finalidade. Tem por finalidade tomar a mesma decisão do plenário. Tem por finalidade tomar a mesma decisão do plenário por uma quantidade menor de membros. Por uma quantidade menor de membros. Assegurando assim, uma justiça mais célere. Assegurando assim uma justiça mais célere. Só que aí tem outros 3 detalhes que nós precisamos observar. Criação, composição, e tudo isso aqui eu estou extraindo do texto da Constituição, tá, pessoal? E atribuições. Vamos lá, porque eu não quero confusão nisso aqui. Quem pode criar órgão especial? A Constituição fala que pode ser criado por tribunal com número superior, a 25 julgadores. Então, tribunal com número superior a 25 julgadores. Vem cá. Número superior a 25, 26. Então, tem que ter pelo menos 26 membros para ter um órgão especial. Por isso, você vai tomar cuidado assim. Porque o órgão especial do Supremo Tribunal Federal pode parar. O Supremo tem quantos ministros? 11. Com 11 tem como criar órgão especial? Não tem. Somente tribunal com número superior a 25. Então, por exemplo, dos tribunais superiores, só quem poderia? STJ, que tem 33, e TST, que tem 27. Os outros não poderiam porque eles não têm número superior a 25. Agora, TJs, esses aí, a maioria deles tem e muito, então eles podem. Só que aí, presta atenção. Não confunda criação com composição. Para criar, tem que ter número superior a 25, de 26 em diante. Agora, uma vez criado, qual será a composição? A Constituição fala. Uma vez criado, ele tem que ter entre 11 e 25 julgadores. Então, uma vez criado, ele tem que ter entre 11 e 25 julgadores, e a Constituição ainda fala, sendo metade escolhidos por eleição,
e metade por antiguidade. Agora vem cá. Presta atenção. Para eu criar de 26 em diante, uma vez criado entre 11 e 25, por exemplo, STJ 33 tem número superior a 25, pode criar. Agora, quando cria, o meu órgão especial não pode ter menos de 11, nem mais que 25. Beleza? Então, por favor, não confunda isso. Agora, professor, um tribunal, um órgão especial pode fazer muita coisa? Pode. Mas primeiro, eu vou colocar isso aqui. Tudo que ele for fazer tem que ter delegação do tribunal pleno. O plenário é que vai delegar isso para ele. Só que o plenário não pode delegar qualquer coisa. A Constituição fala que o órgão especial ele pode exercer questões administrativas e jurisdicionais delegadas pelo tribunal pleno. Então, por exemplo, um órgão especial não pode mexer em questão financeira, né? Então, coloque aqui, por favor, quais são as atribuições. Aí a Constituição fala que um órgão especial ele pode ter atribuições administrativas e jurisdicionais. Agora, olha o detalhe, desde que delegadas pelo pleno, né? Tribunal pleno, plenário. Então, vejam bem. Então, eu quero que você entenda que um tribunal pode ter vários órgãos fracionários dentro dele. Agora, esse aqui é especial porque a própria Constituição trata dele, né? Então, é sempre muito importante você observar essa historinha. Então, nós falamos aqui da reserva do plenário e falamos aqui do órgão especial que eu citei muito aí quando eu falei da reserva do plenário. Beleza? Quero trabalhar mais um detalhezinho aqui com vocês nessas observações finais, que são as ações acidentárias. Beleza? Isso aqui de vez em quando costuma cair em prova, então eu não vou deixar de mencionar aqui. Deixa eu só trocar a cor aqui para seguirmos uma simetria, né, de cores aqui na nossa parada toda. Então nós vamos falar agora sobre ações acidentárias. Professor, o que diabos são ações? Ações acidentárias. Professor, o que são ações acidentárias? Coloquem, por favor. São ações inerentes a acidente de trabalho. São ações inerentes a acidente de trabalho. Só que por que eu coloquei isso? Porque você vai ter que entender se essa ação ela vai ser ajuizada de um empregado versus um empregador, ou se ela vai ser ajuizada de um empregado versus o INSS. Isso aqui é importante demais. Vejam bem, ações acidentárias de empregado versus empregador, a questão será julgada na Justiça do Trabalho. Questão será julgada na Justiça do Trabalho. Agora, se for empregado versus INSS, aí você vai ter que tomar um cuidado interessante aqui, porque a questão será julgada aqui o negócio tá aí. Será julgada pela Justiça Estadual Comum. E aí, por que eu coloquei isso aqui à baila para vocês? Professor, peraí. O primeiro caso lá não me interessa tanto, não. Empregado versus empregador, fácil, né? O que me interessa é o segundo, porque, professor, o INSS não é autarquia? Sim. Professor, mas peraí, o artigo 109, inciso 1º, nós estamos lendo aí o judiciário, ele não fala que ações, né, contra entidades autárquicas são julgadas na Justiça Federal?
Cuidado. O texto fala, são julgados na Justiça Federal, né, as ações contra a União, entidades autárquicas, empresas públicas, lá, só que lá embaixo ele fala assim, exceto as de falência e acidente de trabalho. Em regra, presta atenção, em regra, uma ação ajuizada contra uma autarquia, quem julga é a Justiça Federal. Só que aqui eu estou falando de uma ação de acidente de trabalho, que é uma exceção lá do 109, inciso 1º. Então, por isso, eu sempre faço questão de colocar esse caso, porque quando ele cobre isso aqui, né, muitos vão acabar errando, mas não vai ser aí o caso de vocês de jeito nenhum. Ok? Então, dessa forma, nós conversamos um pouco, né, um pouco muito, sobre o Poder Judiciário. Beleza? Fechei aqui essas observações finais. E vamos com tudo, vamos com muita intensidade, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir a nossa tão sonhada aprovação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!